Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, hoje infelizmente eu estou sem câmera. Eu estou tentando gravar esse vídeo bem rapidinho para poder explicar para vocês como vai ser a estrutura do trabalho que vocês vão ter para fazer. Então, eu vou colocar para apresentar aqui o vídeo de como vai ser o trabalho, não o tema, tá bom? Deixa só eu colocar aqui para apresentar, um segundo. Ok. Então, antes de mais nada, lembrar para vocês de que aqui nesse trabalho, vocês vão ter que tentar entender quais são as três partes que estruturam essa forma de apresentação, beleza? Então, eu vou deixar o vídeo passar e depois eu retomo parte por parte, belezinha? Welcome to Sketcho Friendly. In this video, I'm going to talk about the basics of visual note-taking. So first things first, why visual note-taking? Well, it enhances your memory and retention of information, mostly because you now have access to multiple cues, which will help you remember what you need to know. Visual note-taking improves your understanding of the lessons you're supposed to learn, because you're not just jotting down what the teacher or the book say, but you're exercising your brain by connecting the verbal material to the visual material. And of course, Então, antes de mais nada, por que é interessante essa forma de fazer anotações, que a gente chama de sketch? O sketch é uma forma bastante pessoal de você produzir o conhecimento daquilo que você está estudando, e ele liga duas coisas importantes, que é o que a gente tem de visual do que a gente tem de oral e escrito. Então, quando você pega o seu cérebro para qualquer coisa e você acha formas de ligar o conteúdo com coisas diferentes, então você ligar imagem, você ligar palavras, o que for, você desenvolve um número maior de sinapses que faz com que você lembre daquilo com mais facilidade, beleza? Então, de forma geral, o que ela está falando aqui é justamente isso. Por que é interessante você fazer esse tipo de anotação? Porque fica mais fácil para você acessar aquilo depois no seu cérebro e porque também é mais divertido, é mais bonito, é mais conciso, ok? it's way more fun compared to boring old text-filled notebooks. There are three things you need to remember when you're doing visual note-taking. Então aqui ela vai falar quais são as três coisas principais, os três elementos que a gente precisa ter para poder construir esse tipo de anotação, o sketch. There's text, images, and structure. Então vamos lá. A gente tem o texto, a gente tem imagens e a gente tem uma estrutura, uma forma de organizar esse texto. Então, para a gente começar, quando ela fala sobre texto, vocês estão vendo aqui, ela tem bastante coisa escrita, não tem? Então, ela tem aqui o título do vídeo, falando que são os componentes básicos. Depois, ela tem falando que tem três coisas principais que você precisa lembrar. E depois tem ali embaixo texto por texto mesmo. Então, esse texto está escrito de uma forma normal? Ou ele está utilizando algum outro artifício? Então, ele está tentando escrever de uma forma que fique mais fácil de você visualizar as coisas, não é? Ele podia ter só escrito isso como se fosse um texto, como a gente teria num livro didático, mas ele não está fazendo isso. Então, a gente vai ver agora primeiro a parte do texto, obviamente, depois a das imagens e, por fim, a estrutura. A parte da estrutura eu vou deixar para explicar quando o vídeo acabar, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Text and visual note-taking is important because it's not merely writing the usual way one does. It's writing while making use of one's knowledge in hierarchy and distinction. This means that when you write or doodle the words, Então, aqui ele está falando, então, a gente tem duas coisas para falar sobre o texto. Primeiro que a gente não vai escrever as coisas da forma como a gente costumaria fazer. A gente vai ter que utilizar de uma forma distinta de fazer isso. E a gente também vai utilizar de uma hierarquia, ou seja, a gente vai colocar as coisas num determinado grau de importância daquilo que a gente vai ou não escrever.
You highlight the more important terms, so it'll be easier for you to identify the main point from the supporting details. Text can also be used as a form of visual mnemonics, which is the treatment of words as images. This helps you understand and remember difficult terms better, and it also helps you filter out the unimportant details and places more emphasis on the words you actually need to know. Plus, this translates everything into a language you actually speak, since you call the shots with how these terms will look on your notebook. Images. Opa. Então, só aproveitar e voltar aqui. Calma aí. Vou achar onde está. Aqui. Então, vocês estão vendo que aqui, por exemplo, na parte onde ela escreveu slime, a forma como ela escreveu isso, a gente consegue lembrar mais ou menos sobre o que quer dizer a palavra. Então, por exemplo, slime é algo gosmento, meio nojento, pegajoso, coisa do tipo. Então, a forma como ela escreveu isso já dá para eu ligar um pouco com o que quer dizer a palavra. E também aproveitar só voltar mais um pouquinho aqui. A parte onde ela escreveu, ó, important. Então, provavelmente, o que a gente vai ter como palavras que você precisa lembrar, que são importantes, um título, coisa do tipo, a gente vai escrever de uma forma que isso tenha um destaque maior. Quando você precisa fazer alguma descrição, ó, você vai tentar fazer isso de uma forma resumida, uma forma mais concisa, e você não precisa se dedicar tanto a mostrar a importância daquilo, você vai deixar como se fosse igual quando tem no jornal, quando você tem, por exemplo, uma imagem e embaixo tem a descrição dela. O visual é importante e a descrição embaixo é para a gente poder raciocinar o que aquilo quer dizer. Então agora vamos para a parte de imagens. Opa. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui. Images are important because turning words into pictures involves translating terms into recognizable forms. Então, por que é importante a parte de imagem? Porque você vai estar transformando um conceito que você está estudando e isso requer que você faça um processo no seu cérebro de desenvolvimento aí. Então, você vai estar adaptando um conceito e deixando ele mais claro a partir do visual. From purely linguistic concepts and descriptions to objects one can actually see. Think of it this way, a picture is worth 1,000 words, and if you can save up on ink and paper by drawing just one doodle instead of writing a 5-paragraph description. Então, ó, aqui eu vou tirar a legenda um minuto. Olha só, nesse exemplo, por exemplo, a gente tem tudo aquilo ali de texto para explicar o que é rádio, o que é diâmetro, o que é circunferência, o que é tangente, etc. Mas não é muito mais simples eu desenhar um exemplo que explique para mim o que é cada coisa do que eu ter que escrever parte por parte do que é? Então, quando a gente faz um desenho, a gente consegue achar uma forma de simplificar e trazer de forma mais exemplar aquilo que a gente está estudando. Então, eu acho que essa parte aqui é que deixa assim, mais claro do que é o processo do trabalho. Você, a partir do desenho, conseguir traduzir caramba, me fugiu a palavra da cabeça. Um conceito de forma geral. Então aqui a gente está falando é algo que vocês já devem estar estudando no ensino médio, né, em matemática, do que é o diâmetro, do que é a circunferência. Então não é muito mais fácil a partir do visual do que eu ter somente o texto escrevendo para mim. Quer dizer, acho que para a maior parte das pessoas né? Mas eu, de forma geral, prefiro o texto mesmo. Eu sei que é meio esquisito, né? Mas eu gosto de pegar as coisas para ler para entender o raciocínio dela. Obviamente, ter o texto com exemplo é sempre mais interessante. Mas acho que, de forma geral, se você quer estudar aquilo que você já aprendeu, você traduzir isso numa imagem é melhor para o seu raciocínio depois, ok? Then why not stick to visual note-taking?
Structure gives your notes direction. Aí, e agora, por final, ele vai trazer um pouco da estrutura, mas eu acho que a parte que vai ficar mais interessante é quando ele vai mostrar agora tudo que ele fez até o momento, a pessoa do vídeo, né? Tudo que ele desenhou até aí no momento é um sketch, e ele vai mostrar como isso ficaria no papel, de forma geral, sem você precisar ver o vídeo todo, ele vai trazer todos os exemplos. And organizes the flow and relationships of the concepts and lessons you're trying to learn. Structures can be in the form of charts, graphs, or maps. They don't just organize your thoughts, but they can also help you spot trends, illustrate patterns, and they let you see an actual picture of the data you need to examine. But instead of doing the usual boring way of making them, you can also incorporate what's been said about images and text. This doesn't just increase the visual appeal of your notes, but this process of relating words to images and pictures. Tá, só um adendo nessa parte. Então aqui ele está utilizando mais para caso vocês precisem de trazer algum dado, coisa do tipo, para fazer um trabalho. Eu acredito que vocês provavelmente não vão precisar tanto dessa parte no momento, tá? Mas tem uma outra coisa sobre estrutura, que é a forma como você organiza o texto que ele falou no começo. Você precisa colocar as coisas de uma forma em que elas façam sentido e que elas deem continuidade, uma coisa atrás da outra. Então, no final, vocês vão ver ainda que... travou aqui. Ok, vou soltar o vídeo e depois eu termino de falar. Pictures and words to an overall structure improves your understanding and knowledge of the lesson. It makes things less complicated for you, because you can do things your way and turn the teachers and the textbook's words into structures and images that make much more sense to you. That's all for the basics, and I hope you learned something. Então, ó, como vocês podem ver, ó, tá vendo que ela deixou tudo bem organizado? Então, a gente tem a parte onde ela explicou por que esse tipo de sketch é interessante para o seu desenvolvimento, que está ali na partezinha da direita. Depois ela pegou lá no comecinho, ó, que é a parte de as outras 3 colunas, né? Que estão ali, ó, no Visual Note Taking the Basics. Então ela dividiu, ó, não são 3 estruturas principais que a gente precisa, então ela deixou a do texto primeiro, lembrando que ela fez como se fosse uma cascata. Então você tem a parte de cima falando, então eu estou falando sobre texto. Para texto eu preciso ter distinção e hierarquia. O que é importante? Eu preciso... E aí ela foi representando cada uma das coisas, ó, como se fosse um fluxograma de cascata. Eu não sei se vocês já viram isso. Mas o fluxograma é a ordem em que as coisas vão acontecendo. Então você precisa ter um raciocínio, uma lógica do que o que vem primeiro, o que vem depois, como isso vai facilitar a minha explicação. É que não é utilizado só para isso, tá? Por exemplo, se vocês estão pensando em cursar programação ou coisa do tipo, vocês vão ver que é algo bem comum de se ver. Mas não é o mérito onde eu quero entrar agora, desculpa. Então, é sempre lembrar isso, ó. Você começa pela parte onde você precisa explicar, e aí você vai trazendo as explicações embaixo de uma forma que elas fiquem bem organizadas, que é o caso da pessoa aqui. Então, ó, ela dividiu ainda em 3 barras, né, que eu acho que vocês não conseguem ver meu mouse, droga. Eu vou ver se eu acho uma forma disso aparecer depois, porque aí eu consigo apontar, né? Desse jeito fica um pouco mais complicado, não tinha pensado nisso. Mas então vocês podem ver, ó, tem 3 colunas ali, quer dizer, bom, são 4 na verdade. Uma delas está separada, né, do que é o Visual Note Taking, e depois as outras 3 que estão dentro do Visual Note Taking são para explicar os 3 conjuntos do que a gente precisa no trabalho. Então, o que vocês vão... Só para retomar tudo. Então, vamos lá. O que a gente viu hoje? Primeiro, por que esse tipo de processo de explicação auxilia a gente para desenvolver, para estudar algum tema em específico? E depois a gente viu quais são as 3 características principais que ajudam a gente a desenvolver esse tipo de trabalho. Então, lá, o Visual Note Taking, The Basics, ela colocou as 3. A gente precisa do texto, e ela trouxe para a gente como que a gente organiza o texto. Depois ela trouxe images,
e por que que fica mais fácil da gente explicar as coisas utilizando imagens. E, por fim, ela trouxe um pouco da estrutura básica, de como você pode organizar as coisas. E no final vocês estão vendo, ó, tudo isso que a gente viu ao longo do vídeo, ela explicou parte por parte, mas estava tudo num papel só. Está tudo organizado dentro de uma folha, utilizando uma sequência lógica que faz sentido. Belezinha? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, principalmente no Discord, gente, que eu tinha deixado o link no começo do ano. Se vocês precisarem conversar comigo para alguma coisa, me dá um ping lá, que a maior parte do tempo eu estou com ele aberto. Então, eu entro em um dos canais, explico, converso com vocês, podem tirar dúvidas, o que vocês precisarem. Se vocês não tiverem o link do servidor que eu criei, vocês podem mandar mensagem aqui no Classroom mesmo que eu envio de novo. Mas eu acho que a maioria já tem, porque, como eu falei, foi a primeira coisa que eu passei para vocês. Então, durante a semana eu termino de passar o que vai ser exatamente o trabalho em si, tá? Mas tenham em mente que vocês vão ter que desenvolver algo desse tipo, e essa vai ser uma das nossas avaliações do bimestre, beleza? Então, um abraço para todos vocês, espero que esteja tudo bem. Por favor, se cuidem muito, porque a gente, né, claro, as coisas sempre, né, levando para o melhor lado possível. Agora a gente já tem uma cepa nova aí, né, de Covid, que é muito melhor, né, do que as que a gente já tinha para cá. E aparentemente essa não tem vacina ainda em nenhum lugar do mundo. Então, por favor, gente, se cuidem, tomem muito cuidado, porque tá difícil da gente sair dessa, né? Então, é isso. Um abraço para todos vocês e espero que fique tudo bem. Tudo de bom, galera.